no livro do Apocalipse, capítulo 2, o verso de número 10, está escrito: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O texto lido está incluso numa das 7 cartas da Ásia Menor. Cartas estas que foram enviadas pelo Senhor Jesus a João, o apóstolo, ou reveladas a João, o apóstolo, na ilha de Pátimos, no dia do Senhor. E dentre as mensagens temos esta expressão dita pelo Senhor Jesus, escrita pelo apóstolo João e enviada à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Era nesse propósito, foi com esse propósito que a mensagem foi dita, foi compartilhada. E agora, depois de escrever a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna recebe uma carta também da parte de Deus. A igreja de Pérgamo receberá, a igreja em Tiatira, a igreja em Filadélfia, Sardes e Laodiceia também receberão. Este verso, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, é endereçado à igreja em Esmirna. Aqueles irmãos estavam debaixo da dor, debaixo do castigo, debaixo de dificuldades. E no meio destas situações o Senhor os encoraja a fidelidade. Mas veja que a fidelidade que o Senhor os encoraja não é uma fidelidade temporária, não é uma fidelidade com um hiato, mas é uma fidelidade contínua. Ser fiel até a morte. Nas palavras do reverendo Francisco Leonardo vocês devem ser fiéis ainda que morram. É daqui desta igreja que nós temos um exemplo na história de Policarpo, que foi pastor, que foi bispo nesta comunidade de Esmirna. E ele, amarrado ao tronco, à madeira, sendo ameaçado pelas autoridades romanas de que seria morto, queimado, se não negasse a Cristo e confessasse que César era o Senhor. E ele disse algo mais ou menos assim, eu vou parafraseá-lo: por mais de 80 anos eu sirvo ao meu Senhor e ele nunca me envergonhou. Como eu agora poderei envergonhá-lo? O que vocês têm que fazer, façam. O fogo que consumirá meu corpo, ele brevemente se apagará. Mas o fogo, para onde irão aqueles que não reconhecem ao Senhor Jesus e que são fiéis ao Senhor Jesus até a morte, ele é inextinguível. Nas palavras das Escrituras, lá nesse lugar, o verme não morre, o fogo não se apaga, e a ranger de dentes, o inferno. A igreja em Esmirna é convocada a ser fiel ao Senhor. E veja que há uma ordem, mas há uma promessa. A ordem é ser fiel até a morte. A promessa é: e dar-te-ei a coroa da vida. Veja que
nós estamos diante daquele quadro que a Bíblia estampa na revelação progressiva, e o próprio Cristo experimentou isso. Primeiro nós obedecemos, depois nós colhemos o fruto desta obediência. Jesus obedeceu, veio aqui, se humilhou, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, que todo joelho, toda língua se dobrará, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e todos dirão que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ser fiel é a ordem de Deus para cada um que confessa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ser fiel é a ordem de Deus para aqueles que viveram antes de nós, que vivem no nosso tempo e que viverão após nós. A fidelidade ao Senhor é um mandamento, é uma ordem, é um imperativo. O Senhor convoca-nos a sermos fiéis a Ele, ainda que por causa da fidelidade a Ele, ao Senhor Jesus, nós morramos, nós venhamos a ser decapitados, venhamos a ser espoliados, envergonhados, vilipendiados, esquecidos, praguejados, xingados, ainda que soframos qualquer coisa, nós temos uma ordem a ser cumprida e uma promessa a ser recebida. Esta felicidade ou esta fidelidade, ela passa no nosso relacionamento para com Deus. Deus exige de nós: não terás outros deuses diante de mim. Esta palavra foi dita a Moisés lá no período em que Moisés recebe a lei do Senhor, o decálogo, os 10 mandamentos. Nós somos convocados a sermos fiéis ao Senhor neste mundo atual, no presente tempo, na era em que nós vivemos. Deus nos convoca a sermos fiéis a Ele, mas esta fidelidade, ela deve ser no que diz respeito àquilo que nós pregamos, anunciamos a respeito da sua palavra. Fidelidade a Deus e a sua palavra. O apóstolo Paulo, ele exortou Tito quanto aquilo que ele deveria fazer lá em Creta, orientar os anciãos, os presbíteros, para que eles não cedessem, para que eles não abrissem mão da sã doutrina. Fidelidade à palavra, fidelidade aos preceitos do Senhor, fidelidade aos votos que nós assumimos. A vida, ela é feita de muitos compromissos e fazemos muitas promessas. A Bíblia fala dos votos que fazemos a Deus. Deuteronômio capítulo 12, verso 11. O voto é algo voluntário e não obrigatório, mas depois de feito deve ser cumprido, nas palavras de Salomão ao escrever Eclesiastes capítulo 5, o verso de número 4. Ao longo da vida, em muitas ocasiões, nós nos submetemos e assumimos o compromisso diante do Senhor. Fazemos votos. Devemos ser fiéis também na administração daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. É verdade que Ele é dono de tudo. Salmo 24:1 diz que do Senhor é o céu, a terra, tudo é dele. Mas Ele nos confia a vida, o corpo, o tempo, as oportunidades, o trabalho, o talento, os relacionamentos, bens materiais. Somos apenas administradores. E Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, nos advertiu: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. É pré-requisito fundamental
para o crescimento e para o sucesso, a fidelidade. Jesus, ele ensinou uma parábola. Na verdade, ele ensinou muitas parábolas, mas há uma chamada de parábola dos talentos, registrada em Mateus capítulo 25, verso 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Há uma outra parábola conhecida como parábola das 10 minas. Jesus disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Lucas capítulo 19, verso de número 17. Aqui nós vamos então nos deparar mais uma vez com o imperativo que devemos obedecer. O Senhor da igreja disse, foi Jesus quem falou, João escreveu, nós lemos e devemos obedecer. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Um mandamento, uma ordem, uma promessa, um resultado. O mandamento, a ordem é ser fiel até a morte. A promessa é: e dar-te-ei a coroa da vida. Novo céu e nova terra é o lugar que nós iremos. Aqueles que foram fiéis ao Senhor, ainda que por causa da fidelidade ao Senhor tenhamos que morrer. Que Ele nos ajude e tenha misericórdia de nós e nos faça fiéis a Ele, a sua palavra, para a glória de Cristo.